que perguntou aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam, na consciência. Que resposta! Não é necessário ninguém nos acusar de nada. Nós sabemos. Bem, mas eu não me lembro. Ok. O inconsciente vai lembrar você daqui a pouco. Nasce a culpa. E essa culpa começa quando nós encontramos a quem ofendemos. A melhor técnica para descobrirmos quem nos trai, quem nos ofende, quem mente sobre nós, é olhar nos olhos. A consciência de culpa não deixa a pessoa nos encarar. A pessoa está sempre olhando para todo lugar, menos para o objeto. Eu li um conceito interessante de um jovem, ou melhor, ele próprio me contou, que se tornou o grande responsável por um banco. O banco estava em construção, era de uma empresa estrangeira, e ele, ainda inexperiente, foi convidado a gerenciar o banco. E ele disse ao presidente, mas eu não tenho experiência. Como é que eu vou lidar com o cliente? Como é que eu vou negar? O chefe disse, eu vou lhe dar um conselho. Quando alguém vier pedir um empréstimo, olhe nos olhos e segure com o olho. Se ele abaixar a vista, negue o empréstimo. Porque ele está mentindo, não tem caráter. Mas se ele enfrentar a sua vista naturalmente, olhando, você pode dar um empréstimo. Ele disse, Divaldo, no primeiro candidato, eu estava com aquela, olha, eu vou estudar o seu programa, a sua proposta, e o presidente tinha dito, nunca diga isso, porque eu vou estudar, quer dizer, nunca vai ler, porque amanhã tem outro, depois de amanhã tem outro, e quando alguém não disser, eu vou estudar o seu currículo, volte depois, pode dar adeus, nem passe pela rua, porque não vai ser mais chamado. Então, eu experimentei, eu olhei bem para o cliente, e ele me olhou naturalmente, fomos narrando. Antes de terminar, eu digo, olha, eu vou lhe ceder um empréstimo. E o meu amigo disse que triunfou, hoje um grande executivo. Mas eu tive uma experiência desta, curiosíssima. Eu fiz na cidade de Viena um seminário a respeito de transtorno neurótico, transtorno psicótico. Foi um dia inteiro. E eu falava que uma das características do neurótico são certas manias que ele tem. Ele não pode ver um quadro torto, porque se estiver um quadro torto na parede, o quadro incomoda-o. E ele conversa e olha para o quadro, conversa e olha para o quadro. Até ele levantar e diz, mas que quadro bonitinho, e bota no prumo. Então, eu sei que aqui não tem ninguém neurótico, só vou mostrar os sinais. Quando, por exemplo, a gente chega aqui e conta as colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para nada, mas a gente conta. São sinais. Outro sinal de transtorno neurótico é muito curioso, a ponta de tapete virado. Quem é que aguenta e mete a seu pé como que não quer nada e desvira? Outro transtorno neurótico é sempre quando entra no banheiro, parece uma galinha que cisca e o banheiro fica ciscado. Eu tenho um amigo que eu sei todas as vezes que ele passou pelo banheiro da Mansão do Caminho. Porque quando eu entro, eu digo assim, olha a impressão digital dele. O tapetinho está enrolado, eu não sei como ele consegue. Parece que ele fica ciscando, a torneira está pingando. Porque ele se acostuma a ter empregada. E se ele coloca a toalha no suporte, ela fica sempre torta. Como eu não sou neurótico, eu corrijo. Né? E aquele que corrige tem um nome próprio. Por exemplo, a mesa é arrumada. Se alguém disser assim, minha mesa de escritório é arrumada. Tudo no lugar. Meu guarda-roupa, tudo está no lugar. Se alguém disser, eu quero ler. Terceira gaveta à esquerda na parte da frente. Neurótico de geometria. Muito bem. Então eu proferi a palestra, dei um toque de humor, porque com tradução fica muito cansativo. Quando eu terminei, veio um rapaz, e através da tradutora ele me disse, seu Divaldo, eu não concordo com a sua tese. Eu gostei, diga assim, e por que não? Talvez eu não tenha sido feliz, e não, foi muito feliz. Mas é que eu sou neurótico de geometria. Conforme a sua definição. Eu disse, mas então ótimo. Graças à minha neurose, eu sou hoje um homem que tem uma casa fantástica. Eu disse, mas a sua neurose deu-lhe uma casa? Conte-me, pelo amor de Deus, porque eu também sou, mas não tenho casa. Ele me contou que foi comprar uma casa pelo banco da Áustria. E o processo
Continuou normal até o dia da entrevista com o gerente, que é o momento culminante. Aí o gerente vai dar o sim ou não. Ele foi, sentou-se na frente do gerente, e atrás do gerente estava uma pintura de Dürer, torta. Ele falava com o gerente e a pintura. Aí disse assim ao gerente, o senhor me dá licença. Corrigiu o quadro e disse, estava me incomodando. Agora vamos continuar. O gerente disse, não. Cedido o empréstimo. Por quê? Porque você é neurótico de geometria. E que tem a ver? Quem é neurótico de arrumação não fica a dever nunca, porque a consciência não deixa. Ele dorme, acorda com a dívida. Sou eu quem coloca o quadro torto para testar. Se o indivíduo chega e não olha para o quadro, eu nem presto mais atenção. Diga assim, pois não, volte depois. Depois ele conta lá indefinido. Mas se o quadro incomoda, é a dívida do seu inconsciente que incomoda. Notem que eu estou ajudando a quem tem casa comercial a descobrir os maus pagadores. Mas há um momento culminante dessa evolução do pensamento. Já atingimos o pensamento e a consciência. Nós pensamos e a consciência examina. Porque nós pensamos, mas nem todo pensamento é reto, é correto, é certo. Pensamos. É a arte do cérebro que decodifica o que o espírito elabora. Agora, como saber se o pensamento é certo ou é correto? A consciência pesa. É a consciência, o nosso Deus interno, avaliando. Logo, nós passamos para a etapa final da evolução do pensamento, o pensamento cósmico. Na criança, é o adulto. Esse adulto gentil, que atinge uma faixa de visão mais ampla, que é racional, que tem consciência, mas que tem uma visão global, holística. É o espírita que não quer impor a sua doutrina aos outros. Ele dá direito aos outros de não serem espíritas. É o cidadão que tem a sua postura, mas não obriga ninguém a seguir-lhe a conduta. É o indivíduo que ama, mas não impõe o seu amor a ninguém. Ele tem uma visão agora global, não parcial. Já não é ele que vive, é Cristo quem nele vive. Já não é a sua aspiração, é o Pai que está nele. Eu e o Pai somos um. O pensamento do Cristo era o